E aí, meu aluno e minha aluna, vamos lá comentar aqui sobre a nossa prova de raciocínio lógico da Polícia Penal do Ceará. Lembrando que eu não vou fazer aqui a resolução das questões, vou apenas comentar as minhas impressões a respeito dessa prova. Como esperado, uma prova no geral, né, colocando aí todas as disciplinas, bem cansativa, o que a gente já esperava. Tanto que eu falei para não deixar as questões de raciocínio lógico para fazer por último, que é para você garantir ali pelo menos o perfil mínimo, dependendo do nível que viesse as questões. E em relação às questões de raciocínio lógico, vieram questões esperadas, vieram questões dentro do que a IDECAN sempre cobra, os assuntos dentro do que a IDECAN sempre cobra, porém, alguns detalhezinhos poderia fazer com que você acabasse perdendo a questão por falta de atenção ou errando por não se lembrar como que resolvia, tá bom? Então, vamos comentar aqui. E aí eu vou falar do conteúdo e do grau de dificuldade de cada uma das 6 questões, beleza? Então vamos lá. Quando a gente vem aqui falar da primeira questão da prova, lembrando que eu estou pegando aqui de base a prova do tipo B, a questão 19 era uma questão de operações entre conjuntos, probleminhas envolvendo conjuntos. E era uma questão fácil, tá? Uma questão tranquila. Porém, se você não tivesse estudado para realmente dominar a linguagem que é cobrada dentro de cada problema entre conjuntos como esse, você poderia errar. O fato dela ter cobrado aqui, ó, pelo menos um desses esportes poderia fazer com que você não se atentasse a essa interpretação e acabasse marcando uma resposta errada. Eu vi muito candidato marcando aqui, ó, o 40, quando na verdade o gabarito que nós esperamos aí, nesse momento que eu tô gravando aqui, ainda não saiu o gabarito oficial, apenas o gabarito preliminar que eu tô fazendo aqui, ó, o extraoficial, tá? Então, eu vi muito candidato marcando 40, porém a resposta é 55, porque quando ele fala pelo menos um dos esportes, contabiliza um ou dois. Então, pelo menos um sempre, sempre, sempre vai significar a união dos conjuntos. Pelo menos um sempre, sempre, sempre vai significar a união dos conjuntos, tá bom? Beleza. Aí a gente vem, então, questão de operações com conjuntos, questão esperada mesmo. Aí vem aqui questão 20, questão de associação de informações. Também era uma questão esperada, visto a cobrança da IDECAN nas últimas provas, né? Associação de informações. Então, aqui era ler com atenção e organizar as informações para achar a resposta. Ele falava que esses 3 amigos moravam em estados diferentes, Bahia, Ceará e Pernambuco. E ele falou que nenhum deles morava no estado que nasceu. E ele começou a dar as informações. Então, quando a gente ia eliminando, né, as possibilidades, a gente acabava encontrando essa ordem. O Antônio mora na Bahia. O Bruno mora em Pernambuco e o Caio mora. Aqui é onde eles moram, tá? E aqui eu coloquei onde eles nasceram. Então, nenhum deles mora onde nasceu, então você já ia eliminando ali as possibilidades. Gabarito, Caio mora no Ceará, tá bom? Professora, tem alguma questão que cabe recurso? Não, não tem nenhuma das questões que cabem recurso, tá bom? Questão 21, questão de datas e calendários, né? Orientação temporal. Datas e calendários. E é engraçado que a IDECAN passou foi tempo, acho que passou mais de 2 anos, sem cobrar nenhuma questão em prova de datas e calendários, mas desde 2023, né, desde o ano passado, que eu venho reforçando isso, ó. Faz tempo que a IDECAN não cobra, faz tempo que a IDECAN não cobra, ela vai começar a voltar a cobrar. E foi isso que aconteceu. Nas últimas provas, antes dessa da Polícia Penal, ela cobrou bastante. Em quase toda a prova, ela trazia ali uma questãozinha de datas e calendários, e essa não foi diferente. E o grande detalhe aqui é que ela cobrou voltando à data. E nas 2 últimas provas que ela fez, ela cobrou questão voltando data. E nós resolvemos na preparação, né,
Inclusive, na revisão de véspera, eu fiz esse alerta, ó, nas últimas provas ela cobrou voltando. Você vai resolver do mesmo jeito, contabiliza os dias, divide por 7, mas na hora de contar aqui o que restou, você faz voltando. Esse era a única coisa diferente. Era você fazer voltando no lugar de fazer andando para frente, ok? Gabarito, terça-feira. E aí ele dava aqui no comecinho da questão um enunciado, uns dias que não era o que a gente ia considerar para resolução, era só mesmo para tentar te confundir, né? Tentar te fazer errar. O que a gente ia usar era esse aqui, né? Ele dizia que o aniversário da Maria era sábado e queria saber o aniversário do Pedro nesse mesmo ano aí que ele deu da Maria. Pronto, aí a gente vinha aqui para a questão 22. Eu considerei a questão mais difícil da prova de raciocínio lógico, essa. Por quê? Porque a gente tinha que fazer 3 cálculos e tinha que fazer 2 interpretações. Primeira interpretação era você identificar que para você encontrar o tamanho dos azulejos de forma que ele tivesse o maior tamanho possível, então ele tinha que ter o maior lado possível. E não podia sobrar e nem cortar azulejo no meio. Então, quando eu fosse encaixando aqui o lado do azulejo, tanto tinha que dar uma divisão aqui exata no 64, né? Tinha que fechar bem certinho aqui, como também no 92. E aí traz ideia de máximo divisor comum, de MDC. Então, a gente tinha que calcular o MDC de 92 e 64. Encontrávamos o lado desse azulejo. Depois, a gente tinha que calcular a área dele, porque a questão queria saber o número mínimo de azulejos que a gente iria obter dessa forma. Então, eu tinha que pegar a área da parede, e eu tinha que dividir pela área do azulejo. A área da parede, e aí eu dividia pela área do azulejo, para descobrir a quantidade mínima de azulejos. Por que quantidade mínima? Porque eu estou considerando o maior tamanho possível do azulejo. Então, vai me dar a menor quantidade de azulejos, o número mínimo. Então, problema geométrico, né? Ela cobrou essa questão aqui dentro do tópico do edital de problemas geométricos. E foi a questão aí mais difícil da prova. Teve aluno que acertou no chute, que não sabia fazer, mas era a questão mais difícil da prova. É aquela questão que eu falo, né? Porque quando a gente fala problemas geométricos, abre margem para ela cobrar o que ela bem entender. Apesar de que a gente sempre espera questões de áreas, de perímetros, um volume. Mas às vezes ela cobra umas questões assim que extrapolam o conteúdo, um triângulo não sei o quê, um ângulo, por exemplo, como caiu na prova de oficial da Polícia Militar do Ceará de 2022, que são questões que só quem, tipo, é muito fera em matemática vai saber resolver ou nem isso, porque não vai se lembrar na hora da prova, porque é muito conteúdo para estudar, né? E aí é o que eu falo, você não tem que ir para acertar a questão mais difícil da sua prova, você tem que ir para ser melhor do que o seu concorrente. E aí depende do nível das questões, depende dos assuntos cobrados, se foram questões que já eram esperadas ou um assunto que ninguém estava, né, pensando que ia cair. Então, você tem que avaliar tudo isso. Por quê? Porque na prova você tem que ir bem em todas as matérias. Então, eu acho que para essa prova aqui da IDECAN, da Polícia Penal do Ceará, a prova, as questões de raciocínio lógico-matemático eram as menos, né, que menos deram trabalho aí, as menos difíceis, porque ela pegou muito pesado nas outras disciplinas. Então, aqui era você garantir mesmo as questões mais básicas para atingir o nível de corte e torcer para ir bem nas outras matérias, porque estava mais pesado, né? Tava muito mais pesado. Aqui, na 23, a gente tem também conjuntos de novo, onde ela disse que o conjunto A era formado pelos números primos maiores que 1 e menores que 10. Aí tá aqui, são 4 elementos, e ele perguntava a quantidade de subconjuntos. E aí, os subconjuntos, a gente tem uma formulazinha, né? É 2 elevado a n, vai me dar o total de subconjuntos daquele conjunto.
E aí ficou 2 elevado a 4, que dá 16. Também questão direta, mas olha só, se você só resolvesse questões da IDECAM, né, não fizesse uma preparação teórica, estudando bem ali, né, para aprender mesmo, resolvendo exercícios para fixação, resolvendo questões até mesmo de outras bancas, você muito provavelmente não faria uma questão como essa, por quê? Porque não é uma questão típica que a IDECAM vem cobrando, né, nas últimas provas. Cobrar a quantidade de subconjuntos, normalmente ela não cobrava isso. Então, se você ficasse ali somente em questões da IDECAM, talvez essa questão aqui você não soubesse nem como era que fazia, tá? Mas não é uma questão difícil, não é? Porque uma vez que você estuda conjuntos e operações entre conjuntos, aqui essa questão de calcular a quantidade de subconjuntos é uma questão básica, porque é só saber a fórmula e fazer o cálculo, tá bom? Mas não estou dizendo que você tinha a obrigação de fazer ou de acertar, porque como eu falei, né? Depende muito aí de como foi sua preparação, de como que você estudou. Eu sei que os meus alunos, dentro da nossa preparação, a gente comentou sobre isso, então essa parte dos subconjuntos dava para fazer. E uma outra possibilidade que você tinha aqui nessa questão era ir montando mesmo subconjuntos. Eu posso, primeiro que o conjunto vazio sempre vai ser um subconjunto de qualquer conjunto. Beleza. Então vamos botar aqui os subconjuntos. Aí depois eu venho com os subconjuntos formados só por um elemento. O 2, só o 2, só o 3, só o 5, só o 7. Aí depois eu posso montar os subconjuntos com 2 elementos, o 2 e o 3, pode ser o 2 e o 5. Ou seja, você vai formar 16 subconjuntos desses. Mas não precisava você listar, isso aqui ia te fazer era demorar mais tempo. Bastava você saber a formulazinha, tá bom? E aí a gente vem aqui para 24. 24, ela fala sobre escala. Ela diz o que significa a escala no próprio enunciado da questão e você tinha que fazer uma simples regra de 3. Professor, isso daqui não posso entrar com recurso, né, pedindo anulação? Infelizmente, você até pode, né? Poder pode, o não você já tem. Eu sempre falo isso. Eu quero entrar com recurso, eu acho que eu devo entrar com recurso. Entre, argumente, mas eu não acredito que não tenha, não acredito nem 5% de chance de uma questão dessa ser anulada. Porque a gente tem um tópico no edital chamado raciocínio matemático. Raciocínio matemático. A gente tem também problemas aritméticos. Problemas aritméticos, que são questões abrangentes. Problemas aritméticos, que são conteúdos abrangentes. Ela abre margem aí para cobrar qualquer assunto de matemática que ela quiser. Então, e principalmente, essa questão não era difícil. Essa questão era fácil, tá? Porque era só fazer uma regrinha de 3. Tinha que lembrar que a transformaçãozinha da unidade de medida, que está relacionado a problemas geométricos. Então, não vejo nenhuma das questões aí passível de recurso. Prova de raciocínio lógico bem equilibrada, bem dentro do que a gente estava esperando. Recebi muitos feedbacks aí positivos, né, dos nossos alunos que conseguiram acertar 6 de 6, 5 de 6, 4 de 6. Alguns, né, vacilaram no tempo de prova, deixaram o raciocínio lógico por último, e eu bati tanto nessa tecla para não deixar raciocínio lógico por último, para você garantir ali pelo menos o perfil. Alguns pouquinhos alunos acabaram ficando de fora, acertando 2, né? Mas foram, em menor quantidade, né? Esses alunos que realmente não seguiram as orientações, mas a grande maioria, estou muito feliz mesmo, que a grande maioria me escutou, se dedicou, estudou e conseguiram ir muito bem nessa prova aqui. E eu vibro muito quando o meu aluno consegue acertar as questões de raciocínio lógico na prova, porque eu sei que essa disciplina é aquela disciplina que é o terror, que, tira as suas noites de sono, te dá dor de cabeça ali em relação às outras matérias que você acha mais tranquilo estudar. Então, eu fico muito feliz mesmo quando vocês conseguem ir bem. E aí, eu já queria
te pedir aí, deixa aí nos comentários quantas questões você acertou, né? Você que é meu aluno, você que não é meu aluno ainda, fica aí o convite para você vir se preparar aqui comigo para essa matéria, né, as matérias de exatas. E deixa aí nos comentários o que você achou da prova, as questões que você achou difícil. Eu não tô aqui pra te julgar em nenhum momento, pra dizer assim, ai, você tinha obrigação, isso e aquilo. Porque só você sabe o que você passa na hora da prova. Só você sabe como tá a sua cabeça, como é que tá a sua ansiedade. Então, às vezes você, né, por uma bobeirinha, uma falta de atenção, você perde ali uma questão que você sabia, mas tem a pressão na hora da prova. Então, em nenhum momento eu tô aqui pra te julgar. Eu trouxe aqui uma análise clínica, uma análise como especialista, né, como professor especialista nessa matéria, para te orientar, para te trazer aqui tranquilidade, dizer que você está no caminho certo. Continue estudando raciocínio lógico, é sempre um diferencial na prova. E eu estava até brincando, né, que eu fiquei muito feliz de saber que nessa prova, raciocínio lógico não foi a matéria mais difícil, porque a IDECAM puxou muito aí nas questões de direito, né? E é isso. Fica com Deus, conta comigo, qualquer dúvida, entre em contato, manda mensagem no meu Instagram, deixa comentário aqui que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Continua firme, tamo junto. Valeu!